Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar do tema a profissão educador. Fiquem atentos e concentrados, ok? Vamos lá? Então, hoje nós vamos tratar sobre a profissão de educador. Como nós nos construímos? Através das referências que nós temos. E essas referências, elas não começam a partir do momento que nós queremos nos tornar educador. As referências existem em nossa vida desde o processo de aprendizagem. Nós sempre temos algum modelo, alguém que nos motiva, que nos impulsiona, que nós admiramos. Então, ser professor implica articular o conhecimento que nós vamos adquirir em todo o processo de formação de educador e com a nossa construção da identidade. Lá atrás, no século XIX, estudos já mostravam que para ser educador necessitava-se ser jovens puras, dedicadas, às vezes vinda dos espaços rurais, porque acreditava que esse idealista do feminino, e tudo isso por quê? Porque a criança era uma criança ingênua, dedicada, então acreditava-se que para ser professor tinha que ter essas determinadas características. Mas com o crescimento e o avanço da sociedade como um todo, depois da Revolução Industrial, o que se foi comprovando é que para ser educador não bastava ter essas características, mas sim se dedicar, construir uma formação docente, buscar conhecimento para lidar com as crianças, mesmo porque aquela criança lá do século XIX, ela não existia mais. O mundo mudou, tudo estava mudado e as crianças, consequentemente, também mudaram. Então, a partir do século XX, com a expansão da escola, do processo educacional, foi construído também as escolas normais. O que eram as escolas normais? Eram as escolas que iam formar as professoras, que naquele tempo ainda não tinha a figura do homem, as professoras para lidar dentro desse processo educacional. Eu, professora, Maire, vivi essa época de ter o ideal que eu sempre quis ser professora e quando eu era pequena passavam as normalistas. Então eu falava, eu queria ser normalista, você tinha um ideal. Por quê? Porque eram as alunas das escolas normais, que hoje é o nosso curso de pedagogia ou magistério do ensino superior. Então, a partir do século XX, a formação do educador ela torna-se fundamental para o processo do estatuto profissional do educador. E para ser educador, o que precisa para ser educador? Basta gostar de crianças. Às vezes eu escuto falar, eu adoro criança, eu vou ser professora. Não basta gostar de criança para ser educador. Preciso muito mais. Às vezes numa roda, com os amigos, vem crianças que se aproximam de determinados adultos e aquele adulto nem tem paciência com a criança. Isso não garante que esse indivíduo será um mau professor. Às vezes ele não tem paciência naquele momento, mas quando o profissional está dentro de uma escola com os seus conhecimentos, ele vai estar sim focado para a profissão que ele escolheu. Quando você opta por ser educador, você já vem com esse processo de embasamento. Você tem uma admiração para aquela construção daquele profissional que você já viu. Você não decide de uma hora para outra, agora você é professor. Então, às vezes você é um caminho do processo. Nas brincadeiras, quando você era criança, você já brincava às vezes de ser professor, gosta de estar com livros, gosta de ensinar nas brincadeiras, gosta de passar conhecimento de tudo aquilo que você aprendeu. E você vai amadurecendo este processo. Por isso que nós falamos que é uma construção de identidade. E a pedagogia, ela existe estudos de técnicas e os princípios norteadores para essa profissão.
Então, o que a pedagogia deseja? Ela deseja disponibilizar melhores práticas, estatísticas educacionais, assistências educacionais para atender aquele ser que deseja ser um profissional da educação. E esse profissional, ele precisa estar atento ao ser biopsicossocial. Mas o que é esse ser biopsicossocial? Parte biológica, psicológica e social. Às vezes cai em concurso. O que é um ser biopsicossocial? É o ser em toda a sua totalidade. Naquele tempo, lá atrás, e até no processo da escola tradicional, havia uma preocupação muito grande em trabalhar esse processo da educação, da inteligência, do aprender. E todo o caminho da educação, e principalmente a contribuição da psicologia, mostrou que nós temos que estar olhando para esse ser em toda a sua totalidade. Não é só a questão da inteligência. Eu não consigo me separar inteligência de afetividade e parte motora. Nós somos um conjunto, é um processo. As pessoas que me conhecem já sabem como eu explico todo esse processo. E nós dividimos esse indivíduo em 3 partes: cognitivo, afetivo, motor, né? Então, toda essa parte motora. Às vezes eu cruzo o caminho, encontro com meus alunos, é só fazer os 3 sinais e elas mesmas respondem: cognitivo, afetivo e motor. Vamos dizer que eu sou um aluno e que eu perdi um parente por qual eu tinha um grande apreço. Eu não quero ir para a escola. Eu não estou me sentindo bem. Mas aí as pessoas e os amigos falam: vem estudar, até para você, né, encontrar os amigos. Então eu vou para a escola. Quando eu chego na escola, o meu professor, a minha professora, vai transmitir um determinado conhecimento. Então eu estou lá. Só que, o que acontece com o meu processo? O cognitivo, ele não consegue aprender. Por quê? Porque as minhas emoções, o meu psicológico, ele está comprometido. Então o professor está expondo uma aula, mostrando o exemplo, e eu não consigo me concentrar. Então, quando o meu psicológico não está bem, consequentemente vai afetar o meu cognitivo. E a parte motora? Parte biológica, exemplo da parte biológica. Eu não me alimentei, eu não dormi bem e aí vou para a escola. Quando a professora está lá transmitindo aquele mesmo conhecimento, o meu estômago começa a roncar sem parar. E aí o que acontece? O biológico agora está mostrando, está ali em evidência. E aí, consequentemente, o meu cognitivo não funciona. Vocês conseguiram compreender? Imagina uma professora que trabalha com o primeiro ano fundamental. Chega o final do ano, os alunos dela vão embora para o próximo ano, e ano que vem ela vai receber uma nova turma. Ela continua no primeiro ano fundamental, mas os alunos são outros e no próximo ano são outros. Então, constantemente, o professor vai transformar essa prática pedagógica, porque as pessoas não são as mesmas, os alunos não são os mesmos, os pais não são os mesmos. Ser educador implica em tudo isso. Agora vamos ver 4 pontos principais dessa transformação de prática pedagógica. Primeiro, nós somos essenciais para transformar a nossa sociedade. Não se transforma uma sociedade sem o profissional educador. Segundo, nós precisamos buscar conhecimento constantemente. Não basta você simplesmente se formar e falar: pronto, me formei, estou com meu diploma debaixo do braço, agora eu sou professora, acabou, não preciso estudar mais. Muito pelo contrário. Terceiro, eu preciso estimular o aprendizado, e para estimular o aprendizado,
eu preciso conhecer etapas e processos de todo o desenvolvimento humano, porque, como eu já expliquei, cada criança é uma criança. E quarto, a criança é um ser dinâmico, então ela não para. A criança está mudando assim como o professor, mas a criança tem uma dinâmica diferente, ela está num processo de desenvolvimento. Depois de esclarecer esses 4 pontos da transformação da nossa prática, o professor precisa entender que o processo histórico, as mudanças da escola na sociedade, a lógica de funcionamento dessa escola, as possibilidades de vivências vão apresentando um novo processo de docência. Na atualidade, os vários indicadores da nossa profissão vão mostrando que nós precisamos ter a capacidade e a necessidade de constantemente analisar, pesquisar e vivenciar novos processos escolares numa perspectiva mais complexa. E que perspectiva é essa? Conhecimento das crianças. As crianças estão acompanhando essa dinâmica do mundo numa velocidade muito grande. E nós, educadores, não podemos ficar para trás. Nós temos que acompanhar. Por isso que é uma perspectiva complexa. Imagine uma linha, não é? A criança não fica nessa linha, ela não é linear, né? A educação é um processo em espiral e crescente. Então, nós não podemos imaginar que a criança vai ficar naquela linha tênue e vai até o fim do processo da escola, não. É constantemente mudando. Vocês já fizeram um exame do coração? Em que vai subindo, subindo e descendo, como o coração. Vai lá em cima, volta, desce. Por quê? Porque esse corpo vai respondendo àquelas emoções daquele ser biopsicossocial. E também nós precisamos buscar a valorização dos vínculos. Não é eu sou professor e vou só transmitir conhecimento. Não, eu preciso interagir de uma forma mais natural possível com essa criança. Ser docente é uma atividade complexa, né? Dentro de uma dimensão de totalidade. Lembram que eu falei? O ser biopsicossocial é um ser em toda a sua totalidade. Encerramos por aqui e até o nosso próximo encontro.